Meus irmãos, vos saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez mais na sua presença. Quero agradecer por mais um dia na sua presença, por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Eu gostaria que nessa hora, nesse dia tão especial, que o vosso Deus, o nosso Deus, Ele nos permitiu que eu e você estivesse nesse lugar, na sua casa, ouvindo essa live que eu estou aqui gravando, e quero deixar alguns versículos da carta magna, da carta infalível, que é a palavra de Deus. Os irmãos sabem muito bem que a Bíblia é composto por 66 livros. Todos 66 livros são inspirados por Deus, homens que deram a sua vida pelo Evangelho, deram a sua vida pelo amor da palavra de Deus. E quando nós olhamos, examinamos que tudo que está escrito na Bíblia foi a boca de Deus transmitindo para os profetas e usando-os como canal. Alguns foram historiadores, outros foram simplesmente pescadores, mas deixaram um legado, deixaram uma coisa extraordinária, que foi a sua história marcante no cristianismo. É bem verdade, se nós olhamos a história de Simão Pedro, era pescador, né? Ele conhecia o mar como na palma das suas mãos, mas não conhecia Deus. Mas eu não quero falar de Pedro. Não é a ocasião propícia para nós falarmos, ou eu particularmente falarmos de Pedro. Eu gostaria de falar aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta à igreja de Coríntios, e a Bíblia diz que a cidade de Coríntios era 3 cidades maior da Grécia. Por isso que Paulo se preocupou, porque Paulo era o fundador da igreja de Coríntios. E quando Paulo chegou ali, ele citou um versículo e deu um sermão muito grande e muito forte para aquela igreja de Coríntios. Os irmãos estavam desanimados na fé, os irmãos estavam cabisbaixo na fé, os irmãos não queriam mais prosseguir na fé. Estava até negando a sua fé diante de Deus. Tanta coisa que aparecia ali. Existia lá uma deusa chamada Diana, e as pessoas sabem que muitas pessoas se deixavam de seguir o Senhor para seguir essa Diana, que eles consideravam como Deus. E essa mulher, ela atraiu muitas pessoas para o caminho da perdição. Vamos conjecturar aqui, é isso? A pandemia que nós estamos passando, um momento difícil da nossa vida, mas sabemos que essa pandemia não é mais do que o nosso Deus. Não podemos perder a nossa fé de maneira alguma da nossa vida. Enquanto mais passamos por um momento difícil, que eu e você se aproximamos mais de Deus. Deus não prometeu vida fácil, tapete de ouro para servir a Ele. Não.
Esse evangelho Deus desconhece. Evangelho frouxo, evangelho que não tem perseguição, evangelho que você não luta para conquistar uma coisa mais importante que é a salvação. Então esse evangelho que não há, se não passar pela cruz e o Calvário, então não é evangelho, não é a palavra de Deus. Evangelho é perseguição. Evangelho é você morrer pelo amor à palavra de Deus. Evangelho é você não ver aquilo e ser caluniado por uma coisa que você não fez. É isso. E nós estamos aqui passando por este momento difícil, que é os princípios da dores. Quem conhece a Bíblia sabe que não tem nada a ver ao fim dos tempos, nada a ver. É os princípios das dores. Quando chegar o grande arrebatamento da igreja, a igreja não estará mais aqui, amados. Isso é minha linha de pensar. Não estará mais aqui. Imagina mesmo, quando chegar a grande tribulação, mas graças a Deus, pela palavra de Deus que está escrita lá em Apocalipse, que lá no livro, lá no céu, aliás, haverá muitos livros. O livro da sua boa conduta com Deus, o livro das suas obras que você fez aqui na terra, e certamente continue fazendo aquilo que Deus lhe autorizou para você fazer. Porque nós que servimos o Senhor, sabemos que é o momento de nós se prostrarmos, momento de nós buscarmos a Deus, porque o momento é propício. É isso que Deus quer, que o Brasil e o mundo fiquem de joelhos na presença de Deus. Amém, amados? Sim, Paulo, sem sair do corpo do sermão e do versículo que eu vou deixar para vocês, aqui em 2 aos Coríntios, Paulo exortando a igreja de Coríntios. Quando você é o fundador da igreja, Paulo conhecia a igreja de canto a canto, conhecia os membros, e sabia que os membros estavam se desviando com a deusa que existia lá, a deusa Diana, que o significado dessa deusa é da prostituição. E muitas pessoas estavam saindo da igreja para se prostituir. O apóstolo Paulo disse aqui, no versículo em 1 Coríntios, aliás, me desculpe, perdão, 2 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo de número 20, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele amém, para a glória de Deus. Amados, se nós entendermos o que Deus quer conosco, nesse versículo aqui, se você ler a Bíblia e não conhecer a exegese que a Bíblia está expondo para nós pregarmos, nós que somos pregadores da palavra do Senhor, você nunca vai interpretar a Bíblia. Por quê? Porque esse contexto aqui, esse versículo que nós lemos, eu fui buscar o conhecimento, eu fui adquirir a exegese do texto. O que fala? Paulo foi fundador, sim, mas por que ele citou esta palavra para a igreja de Coríntios? Amados, é porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que todas quantas promessas há que sai da boca do Senhor, tem um deles sim. Então, quem tem promessa de Deus, amado, na terra do vivente, nesse século 21, por que se preocupar? Sei que é momento de nós ficar atento, de nós se prevenirmos, mas não é momento de nós ficar desesperado, não, o que está acontecendo? Isso não procede de um servo de Deus, que prega o evangelho, que anuncia que Cristo passou pelo Calvário, que Cristo ele levou aquela cruz aproximadamente 125 quilos, e você pregoando o evangelho, dizendo, este momento tá difícil, tá? Mas se você tem promessa de Deus, fica tranquilo, porque o nosso Deus é fiel. Certa feita, Jesus Cristo, ele fez uma promessa a João,
o evangelista João de Apocalipse. Os irmãos conhecem que João escreveu 1 João, 2 João e 3 João. E escreveu o livro de Apocalipse e as 7 igrejas que existiam na Ásia. Quem escreveu foi o apóstolo evangelista São João. Não vamos comparar o evangelista João com o profeta João Batista, que é duas pessoas distintas, diferentes. A Bíblia diz que Jesus, esse discípulo era o discípulo do amor, João evangelista. E João, certa feita, ele colocava o seu pescoço no ombro do Senhor. Deus considerava João como discípulo do amor. Não é que Jesus não amava os discípulos, Jesus amava todos eles, porque a Bíblia diz que o amor de Deus é um amor incondicional. Então, ninguém ama como o nosso Deus. Por isso que eu falo para você, quem tem promessa de Deus não pode ficar desesperado. Quem tem promessa do Senhor é só assegurar aquilo que Deus te prometeu. Pode levantar, entendeu? O que levantar contra você, amados, entendeu? Pode levantar até o espírito do governador contra a tua vida. Mas se tu tem promessa de Deus, vai dormir tranquilo. Porque certa feita a Bíblia diz que pegaram Pedro e Tiago e o rei Herodes, e para amedrontar Pedro, chegou perto de Tiago: Tiago, você vai ser executado no outro dia. E Pedro, e disse a Pedro: Pedro, você vai ser executado depois de Tiago. Pedro poderia ficar assim: não, chefe, eu vou ser executado? Como é que pode? Não, isso não pode acontecer. Mas Pedro não indagou a Deus por causa disso, amado. Pedro não se precipitou por causa disso, meus irmãos. A Bíblia diz que para amedrontar Pedro, mataram Tiago no martírios, ou foi martirizado pela perseguição da igreja, para ele não negar Cristo. E no outro dia seria execução de Pedro. E a Bíblia diz que quando foram procurar Pedro, Pedro estava dormindo na cadeia, no cárcere. Se a pessoa sabe que vai ser executado no outro dia, consegue dormir? Não. Se eu, particularmente comigo, amados, se eu sei que o nosso Deus fez uma promessa que eu vou morrer amanhã, eu não vou conseguir dormir. Mas sabe por quê? É porque quem prometeu a Pedro não foi qualquer pessoa, não. Foi Deus que prometeu uma promessa a Pedro. Pedro, tu não vai ser executado agora, Pedro. Tu vai ficar velho, aí depois de velho tu vai ser executado, Pedro. Mas agora tu não vai. Pedro segurou na promessa de Deus. Pedro disse: então, se Deus prometeu, então acabou-se. Então o versículo que nós lemos aqui, amados, foi o versículo lá em 2 Coríntios, o capítulo 1 e versículo de número 20. Né? Só para reiterar para vocês que o apóstolo Paulo, exortando a igreja de Coríntios, disse: olha, todas quantas promessas há que sai da boca do Senhor, tem um deles sim, tem um aval do Senhor. Então não se preocupa. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que você não pode se preocupar com a coisa que é para Deus fazer. Essa pandemia só vai embora, amado, da nossa vida quando Deus colocar as mãos. Entendeu? O homem pode mexer os pauzinhos por onde ele mexer, mas só vai embora quando Deus colocar as suas mãos. Amém, amados? Aí, só para nós não perdermos o nosso foco diante do Senhor, a Bíblia nos relata que pegaram João, aquele que colocava o seu pescoço no ombro do Senhor, aquele discípulo do amor. E Jesus falou assim: João, você não vai morrer na perseguição da igreja. Você não vai morrer entre os mártires das perseguições da igreja. Os discípulos entenderam essa conversa diferente, amado.
E começaram a propagar, dizendo que João não iria morrer. Mas não foi assim que o nosso Deus tinha dito para o evangelista João. Jesus estava dizendo que ele não ia morrer de morte executado. Alguém ia executar João, não. Jesus estava dizendo que ele ia morrer de morte natural. E a Bíblia diz que parece que os discípulos não entenderam aquilo. Mas na minha concepção, segundo o historiador Flávio Josefo, amados, aqui não está na Bíblia, é segundo o historiador Flávio Josefo, ele fala que parece que o diabo ouviu aquilo que João estava, que Deus tinha feito aquela promessa, que a Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor, né? Fica ao nosso derredor. Se nós abrirmos alguma brecha, ele quer jogar suas setas. E quem fica ao nosso redor, a Bíblia diz, no livro de Pedro, que fica ao nosso redor o anjo da guarda, porque ele não pode ficar ao nosso redor, porque o nosso redor tem um anjo da guarda te guardando para a glória de Deus. Por isso que ele fica ao nosso redor, fica distante, porque não pode se aproximar de Deus, a não ser se você perder a aliança, pecou contra Deus, você perdeu o vínculo que você tinha com Deus. Aí você tem que se arrepender, você tem que renunciar os delitos que você fez. Então o que acontece, amados? A Bíblia diz que João, ele assegurou na promessa de Deus. Aí Flávio Josefo, segundo o historiador, ele diz que os soldados romanos, os homens interrogaram João, pegaram João, jogaram João de 39 metros de altura, jogaram embaixo. E muitos pensaram que João tinha morrido. E quando João caiu, aí ele quebrou os 2 braços, quebrou as 2 pernas e fraturas expostas. Todas as costelas de João ficou um farelo. Aí na minha concepção, no modo de entender aqui, amados, a Bíblia, o diabo aí cadê? Cadê o João? Cadê o Deus de João? João está morto. Cadê a promessa que esse Deus fez a João? Amados, eu tenho um recado da parte do Senhor para você. Se você tem promessa realmente de Deus, fica tranquila, fica tranquilo, porque dias melhores virão. E quando vir na tua vida, tu agradece a Deus. Entra no teu quarto, ora a Deus, ora pela tua nação, ora pelo mundo, ora pela tua família, ora um pelo outro, para Deus fazer aquilo que o homem não pode fazer. Amém, amados? O diabo tenta de alguma forma tentar impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Mas aquilo que Deus te prometeu, ninguém